Boa tarde, vamos nós na palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é vida, a palavra do Senhor nos transforma, a palavra do Senhor nos restaura. E eu sou testemunho viva, testemunha viva da palavra, da graça do Senhor em minha vida. O Senhor tem feito tantas maravilhas, que muitas vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu não sou digna de receber tantas bênçãos. Mas nós não somos mesmo, mas o Senhor ele é misericordioso. O Senhor olha para o nosso coração, Ele não olha o externo, mas Ele olha o interno. Então, quando nós temos um coração aquebrantado, um coração de criança, um coração puro diante de Deus, sem mentiras, sem mágoas, sem ressentimento, sem ódio, sem amargura, sem querer nos achar, porque a gente precisa descer todos os momentos da nossa vida. Em todos os dias nós precisamos descer, porque nós somos muito cheios de nós. E a carne ela faz isso. A carne gosta disso, quer que a gente esteja sempre por cima. Mas o Senhor, Ele faz a gente descer para que a gente reconheça que a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, e tudo que acontece na nossa vida foi por permissão dEle. Então o Senhor tem me dado maravilhas, tem me dado muitas bênçãos, e eu falei para o Senhor, onde eu colocar as plantas dos meus pés, não sejam os meus pés, mas os teus pés. E onde eu colocar as palmas das minhas mãos, não sejam as minhas mãos, mas as tuas mãos a abençoar o lugar onde eu adentrar, o lugar onde eu chegar. Que eu seja, meu Senhor, intercessora da tua palavra, que eu venha ser aquela que leva a palavra a corações aflitos, a coração entristecidos, a coração amargurados, porque o Senhor ele teve misericórdia de mim quando cuidou do meu coração. Que eu venha ser luz para os caminhos escuros, porque o Senhor ele tem bondade e bondade infinita. Mas muitas vezes somos nós que viramos as costas e ainda reclamamos do que Ele faz. Porque só de você despertar, você já tem que dar glórias a Deus, porque Ele te despertou, porque tu estás aqui, porque tu tem um pão na tua mesa, não importa o tamanho do pão, mas você tem. E quantos nesse momento não têm? E quantos neste momento estão em hospitais? E quantos neste momento estão nas ruas? Quantas pessoas nesse momento choram por um filho, choram por um marido? E muitos de nós temos tudo e ainda assim reclamamos, ainda assim estamos de cara feia para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para as nossas noras, para as nossas sogras. Olha como nós somos muito cheios de nós. Acho que o Senhor venha tirar isso de nós, porque eu sempre me incluo. Porque quando eu chego na casa do Pai, eu nunca digo, esta palavra foi para alguém, esta palavra foi para mim. E Senhor, que tu me diminua, para que tu cresças cada vez mais. Vamos nós na palavra do Senhor. Hoje o provérbio é 18:19. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Porque se hoje eu tenho 2 filhos que são bênçãos de Deus, porque desde muito cedo eu os disciplinei na palavra do Senhor. Se você perguntar dos meus filhos como eles foram educados, nem por um momento eu deixei de falar de Deus para eles. Mesmo eu ainda sem conhecer
Deus profundamente, mas eu já falava de Deus para eles. Então, eu sempre coloquei Deus em primeiro para eles. Do contrário, discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Quantos pais têm destruído a vida dos seus filhos? Quantos pais têm enchido os seus filhos de presentes e esquecido de falar de Deus? Esquecido de dizer que nós estamos aqui por misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele é tudo em nossa vida. Ele dá cada coisa para nós que a gente fica... Deus, muito obrigada por me amar, por cuidar tão bem de mim. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Isso é muito sério, gente. Porque muitas vezes você se ira e isso vai prejudicar a sua vida. Você ira e muitas vezes tira a vida do irmão. Você ira, muitas vezes bate um carro. Você ira, muitas vezes machuca a sua esposa, machuca seu esposo e você destrói seu casamento. Você destrói uma amizade. Você destrói uma família por causa da ira. A ira, ela não tem que existir dentro de nós. A gente tem que matar, porque a ira, ela é da carne. Se você se livrar uma vez, a pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Então, que possamos todos os dias trabalhar em nós. Eu falo para as minhas noras, eu falo para os meus filhos. O maior trabalho é aquele conosco. Porque o maior mentiroso é aquele que mente para si próprio. Porque nós mentimos muitas vezes para nós. Porque nós sabemos que nós estamos mentindo, mas o Senhor sabe tudo de nós. O Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece muitas vezes até antes de nós pensarmos, Ele já está ali. Já sabe o que a gente vai falar. Antes de a gente falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. E a gente mente para a gente mesmo, falando não, porque eu não sou assim, não, porque isso, porque aquilo. Mas é para o Senhor que você tem que ser verdadeiro todo o tempo. Senhor, me quebra, Senhor, me refaz, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, porque nós temos que viver na dependência do nosso Senhor, totalmente dependente dele. Só assim seremos uma gotinha no oceano, fazendo a diferença, levando o amor, levando a bondade, levando a paz aonde for. Não temos que levar aquilo de ruim. Falando aqui, eu sempre falo para meus filhos, não leve o que é de ruim de mim, mas o que é de bom. Porque o que é de ruim tem que ser descartado. Não sou perfeita. Todos os dias tento aprender na palavra, aprender comigo, olhar para dentro de mim. Senhor, me diminua. Senhor, se eu tiver demais, me quebre. Essa sou eu todos os dias diante do Senhor. E o Senhor é tudo em minha vida. Sem Ele eu não sou nada, gente. Sem Ele eu não consigo nem sequer levantar da cama, se não for de sua permissão. Um ótimo domingo na paz do Senhor. Se você quiser ouvir mais da palavra, siga o meu canal. Lá tem muitos vídeos.